Fala aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vocês que são do sexto ano, vocês que também não são do sexto ano e estão aqui para assistir essa videoaula. Uma videoaula bem interessante, né? De um tema abrangente que desperta curiosidade em muitas pessoas. Então, sem mais delongas, vamos a ele. Os hebreus, Israel antigo. Sim, pessoal, o povo hebreu, né? Que fazia parte desta nação, que faz, né? Parte dessa nação, Israel antigo, é como o Egito antigo. É como estudar o Egito antigo, a Mesopotâmia. Mas dessa vez nós vamos estudar este povo, o povo hebreu, que ficava ali na região da Palestina e que é chamado, né, de Israel. Claro, o país Israel existe hoje e naquela época a gente chamava de quê? Israel antigo, como eu falei, é igual o Egito. Existe o país Egito hoje, mas a gente estudou o Egito Antigo. Agora é Israel Antigo. Para estudar Israel Antigo, nós precisamos primeiro entender de que maneira os historiadores encontraram, né, maneiras de estudar este povo. Então, quais são as fontes históricas utilizadas para se entender o povo hebreu? Essa é Israel antiga. Então são três as principais fontes: a Torá, a Bíblia cristã e vestígios arqueológicos. A Torá é o livro sagrado dos hebreus, né, do povo de Israel. Até hoje, no judaísmo, na religião judaica, se usa a Torá. A Torá contém os livros que existem no Antigo Testamento da Bíblia cristã, por exemplo, e se destacam na Torá os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco, que contam sobre a criação do mundo, né, e a organização do povo hebreu. E esses 5 livros, os Pentateucos, né, o Pentateuco, desculpa, é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já a Bíblia Sagrada Cristã é outra importante fonte de estudo para se avaliar o povo hebreu, né? Essa Israel antiga, porque principalmente no seu Antigo Testamento ele vem falando sobre a constituição do povo de Israel. Então, o que existe na Torá, o conteúdo, né, existente na Torá, principalmente aos livros que se remetem ao Antigo Testamento, da Bíblia cristã, eles são parelhos, eles estão juntos, né? Então, refazendo a minha fala, o que existe hoje na Bíblia cristã, no Antigo Testamento, é o conteúdo da Torá. Em relação, né, aos livros do Velho Testamento, do Pentateuco, que a gente já falou, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e dos demais livros até o livro de Malaquias, que está na Bíblia Sagrada. E outra importante fonte histórica é essa daí que a gente está vendo, os vestígios arqueológicos, que são moedas antigas, vasos antigos, cidades antigas que são escavadas pelos arqueólogos, e através, né, da descobertas desses arqueólogos que nós, né, historiadores, conseguimos pesquisar e falar a respeito desses povos, né, criar hipóteses a respeito de como esses povos viviam no passado. Agora a gente já pode falar da formação do povo hebreu, né, que nos livros, né, da Bíblia cristã e na Torá estão no livro de Gênesis, que significa início, começo. Gênesis é o início, o começo de tudo. Então, o povo hebreu é considerado o primeiro povo monoteísta da história, ou seja, é o primeiro povo a adorar um único Deus. Esse é o povo hebreu. Eles adoram a Deus, né? Yahvé, como é chamado, que escolheu Abraão como primeiro membro desse povo. E Abraão, ele morava em Ur, uma cidade-estado da Mesopotâmia, ou seja, Abraão ele não morava no local onde hoje é Israel. Na verdade, ele morava um pouco distante.
na região onde ficava a Mesopotâmia, que nós estudamos. Ele morava nessa cidade de Ur dos Caldeus, que era uma cidade-estado independente. O que é cidade-estado? É a cidade que tem suas próprias regras, suas próprias leis, seus próprios costumes. Então, Abraão, na cidade de Ur, como toda a Mesopotâmia, ele adorava vários deuses. Era uma cidade politeísta. Mas então, Abraão teve encontro com Yahvé, com esse Deus, e ele falou para Abraão sair de sua terra e ir para a terra onde ele mostraria para Abraão. Certo, pessoal? Então ele prometeu a Abraão que a partir da vida dele se faria uma nação e queria nascer várias pessoas, e que o tamanho da nação que Abraão comandaria seria mais numeroso que a quantidade de estrelas que existem no céu ou de grãos de areia que existe na praia. E por isso, confiando na promessa desse Deus, desse único Deus, Yahvé, Abraão saiu com sua esposa Sara e com seu sobrinho Ló de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e caminhou para este local até então desconhecido por Abraão, que terminou parando em Canaã, que também pode ser chamada de a Terra Prometida, que fica na região da atual Palestina. Ao chegar em Canaã, Deus falou com Abraão: esta é a terra e aqui você ficará. E foi em Canaã que o povo hebreu começou a ser formado. Após Abraão chegar à terra dos hebreus, se formaram-se também os patriarcas. Quem são os patriarcas, pessoal? Os patriarcas, na verdade, eles são líderes das famílias hebreias. E eles eram responsáveis por prover o alimento do povo, cuidar da segurança da família e da parte religiosa também, já que eram esses patriarcas que eram os únicos a terem contato com o único Deus, com Yahvé. Quem tinha contato eram os patriarcas, eles que determinavam o que Deus queria, o que Deus não queria, entendeu? O que poderia servir de oferta e o que não poderia servir. E a partir da vida desses patriarcas, nós podemos falar que a sociedade, inicialmente, o povo hebreu, era uma sociedade patriarcal, ou seja, o homem estava acima, na sociedade, de uma posição acima, e através da posição dele, ele comandava politicamente, religiosamente e socialmente aquela nação, aquele povo. Ao contrário, do reino de Cush, como nós vimos, e que era uma nação, um reino matrilinear, com a mulher comandando. E os principais patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. E aí a gente vê, que o Abraão, ele tinha o primeiro nome dele era Abrão, e foi mudado para Abraão por Deus. E é um detalhe que eu estou trazendo aqui para vocês. E Abraão teve um filho, o filho que Deus tinha prometido para ele, que era Isaque. E de Isaque, da geração de Isaque, Isaque teve um filho chamado Jacó. E esse filho chamado Jacó teve seu nome mudado para Israel. Israel, que é o nome que nós damos à nação hebreia. Então o nome Israel, do povo hebreu, da nação do povo hebreu, ele é dado em homenagem a esse último patriarca, porque Jacó, o nome Jacó significava trapaceiro, e daqui a pouco a gente vai entender isso. E Israel significa governando com Deus, o que luta com Deus. E por isso o nome dele foi mudado de trapaceiro para o que luta com Deus, o que governa com Deus. Então nós vamos ver agora, rapidinho, cada um desses patriarcas. Abrão, que se tornou Abraão, que eu estou falando aqui com vocês já há algum tempo, ele, como nós já vimos, foi o primeiro a formar esse povo hebreu, ele que foi escolhido pelo único Deus do povo, o Yahvé, para que saísse da Mesopotâmia e seguisse para a região da Palestina, para a terra de Canaã. Lá, Deus prometeu para ele um filho, e esse filho nasceu de sua esposa Sara, e ele deu o nome a esse filho de Isaque.
E um belo dia Deus pediu Isaque em sacrifício para Abraão, para que ele pudesse demonstrar o seu verdadeiro amor, a sua fidelidade a esse único Deus. Abraão, com toda dor no coração, pegou seu filho e foi até o monte fazer o sacrifício do seu filho para Deus. Isso daí nos lembra o que? Os povos nativos americanos, né, que faziam sacrifício aos deuses, né, sacrificavam pessoas para esses deuses, mas no caso de Abraão, ele estava sacrificando o próprio filho. Chegando lá em cima no monte, quando ele pegou o punhal para matar seu filho, Deus mandou um anjo segurar a mão de Abraão e falou que apenas queria provar a fidelidade de Abraão. Então Abraão iria ofertar o que ele mais amava a Deus. E como ele chegou até o final, né? Então Deus falou que não precisava matar o filho. Então Abraão não precisou matar Isaque, apenas foi provado e testado por Deus e passou no teste, passou na prova. Esse é um breve resumo, né, de uma das partes da história desse primeiro patriarca do povo hebreu, Abraão. O patriarca seguinte é o Isaque, né, o filho de Abraão, que sobreviveu ao que seria, né, o seu sacrifício. Deus não queria ele como sacrifício, Deus hebreu não queria ele como sacrifício, apenas provar a fidelidade do pai dele, do Abraão. Então Isaque sobreviveu. Isaque, né, viveu, se casou com Rebeca, sua esposa, e ela teve filhos gêmeos, Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. E Jacó, ele era o preferido da sua mãe. E ele cozinhava, mas ele não poderia receber a bênção da primogenitura, ou seja, do filho mais velho, a bênção daquele que seria o próximo patriarca no lugar de Isaque. E a mãe, como gostava muito dele, Esaú era um caçador, homem forte, viril e peludo, fez o quê? Fez Isaque se vestir com pelos de animais para enganar o pai. Isaque fez uma comida, como era bom cozinheiro, fez uma comida para o irmão Esaú e ofereceu para o irmão: se você comer essa lentilha, você me dá sua bênção da primogenitura. E o irmão entregou a bênção do patriarca para Isaque em troca daquele prato de comida. Então então Jacó, para enganar seu pai Isaque, se vestiu com pelos e foi receber a bênção da primogenitura. O pai, como já estava cego, né, o Isaque já estava cego, ele tocou nos braços de Jacó com pelo, sentiu os pelos e aí então abençoou Jacó como novo patriarca. Esaú, quando soube disso, ficou furioso e quis matar seu irmão, que fugiu para o deserto. No deserto, Jacó viu uma escadaria com anjos e ele lutou com um desses anjos por uma bênção de Deus. Por ele lutar com o anjo até o dia amanhecer, o anjo o abençoou e deu para ele uma bênção e trocou o nome dele de Jacó para Israel. Então, de Jacó, que significa trapaceiro, por ter roubado a bênção da primogenitura do irmão, ele se tornou Israel, aquele que luta com Deus, aquele que governa com Deus, e dele, né, se deu a sequência da promessa que tinha sido feita a seu avô Abraão, de que se formaria uma nação, uma grande nação através da vida dele. E esse foi o último patriarca, Israel, né? Jacó, que se chama Israel. Então os três são Abraão, Isaque e Jacó, que pode ser também chamado de Israel. Não podemos esquecer, pessoal, que esses patriarcas, toda essa história, ela acontece em Canaã, nesse território que fica ali na Palestina. E como que é Canaã? Canaã é um território que fica numa região seca e desértica. Aí tem um mapa de Israel. Olha só, onde está Israel é onde ficava a terra de Canaã. Então a gente pode ver que Israel faz fronteira com o Egito, com a Jordânia, com a Síria, fica perto do mar, né, uma parte dela, mas é um território que ele tem um clima desértico, seco, e ele depende de um rio principal, o Rio Jordão, que corta toda Israel. Então nesse rio ele vai ter as margens, né, onde o povo hebreu ele vai se formar, as margens do Rio Jordão, e perto dele também tem um mar da Galileia, né, o chamado Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago que parece um mar. E que ele brota também do Rio Jordão. E a gente vai ver mais embaixo o Mar Morto, que é
um local, uma água que ela é tão salgada, que não tem peixe nela, não, porque ela é muito densa, muito salgada, e as pessoas boiam nela de tanto sal que existe. O Rio Jordão, que é famoso entre os cristãos porque foi nele que Jesus foi batizado por João Batista, foi nesse rio. Então, foi batizado lá no Rio Jordão, como diz, né, um louvor cristão aí, pentecostal, foi batizado lá no Rio Jordão, foi batizado lá no Rio Jordão. Então, ó, Jesus foi batizado no Rio Jordão, este que é o principal rio de Israel, lembrando que Jesus Cristo, né, o Salvador na Bíblia cristã, para os cristãos, esse que é o Salvador, ele nasceu em Israel, ele nasceu na terra de Canaã, ele pertence ao povo hebreu. No entanto, pessoal, mesmo com esta região seca, desértica, nós vemos que existe um rio ali e eram as margens desse rio que eram cultivados, né, os alimentos de Israel. E entre esses alimentos estavam o trigo e a cevada. O trigo está à esquerda, a cevada à direita. As vinhas e a figueira. A vinha, né, é que da onde a gente tira a uva, e a figueira da onde a gente tira o figo. As romanzeiras e as oliveiras. A romanzeira que está à esquerda, que dá esse fruto romã, que é muito bom para a garganta, docinho, e à direita está as oliveiras, da onde a gente retira a azeitona e também o azeite, que é um elemento sagrado em Israel. Era com o azeite que os reis de Israel eram ungidos, consagrados a Deus. E mais daqui a pouco a gente vê sobre isso, fala sobre esta questão do azeite. Porque agora nós iremos falar do primeiro cativeiro. Sim, pessoal, os hebreus foi um povo, né, que sempre viveu não, ele viveu constantemente sendo escravizado por outros povos. Mesmo eles sendo monoteístas, eles eram subordinados geralmente a povos politeístas. E mesmo sendo subordinados a esses povos politeístas, muitos desses hebreus continuavam fiéis ao seu único Deus. E o primeiro cativeiro do povo hebreu se deu devido a uma grande seca e fome que ocorreu na terra de Canaã, que fez o patriarca Jacó, né, chamado de Israel, pegar os seus filhos e se mudar para o Egito. O Egito, que até então era governado pelos Ixos, e um dos filhos de Jacó, José, era o governador do Egito. Então, por isso, o povo hebreu, liderado por Israel agora, ele foi morar lá no Egito, e lá eles viveram bastante tempo, até que os egípcios retomaram o poder dos Ixos, e eles acusavam os hebreus de terem sido comparsas, né, compactuado com os Ixos durante esse governo, o governo desse povo ali no Egito. Então, quando tomaram o poder de volta, os egípcios escravizaram os hebreus. E a escravidão hebreia no Egito durou 400 anos. Então, por 400 anos, os hebreus foram escravos dos egípcios. Até que um dia se levantou um líder do povo hebreu, Moisés. Moisés, que significa aquele que foi retirado do rio. Por quê? Moisés, ele era hebreu, só que a mãe dele colocou ele dentro de um cestinho e jogou ele no rio Nilo, para que ele não fosse morto pelo faraó, que o faraó tinha mandado matar todos os bebês hebreus. E quem achou Moisés foi a filha do faraó, e quando ela estava tomando banho no rio Nilo. E aí ela deu o nome, né, de Moisés, que ele foi retirado do rio. Então esse hebreu, ele foi criado como um príncipe egípcio, mas depois de algum tempo ele descobriu a origem dele, que era hebreia. Ele terminou assassinando um oficial egípcio, teve que fugir para o deserto, e quando voltou guiado, né, pelo Deus Yahvé. Yahvé tinha dado uma missão para ele, que era libertar o povo hebreu da escravidão. E aí ele, guiado por Deus, né, Yahvé, ele lançou 10 pragas sobre o Egito, né, foi instrumento ali de Deus para que essas pragas fossem realizadas, e aí o povo hebreu foi liberto da escravidão, foi libertado da escravidão. E esse povo hebreu teve que atravessar
o Mar Vermelho, né? Segundo a história do Êxodo, né, do livro de Êxodo, da Bíblia cristã e da Torá, o povo hebreu teve que atravessar o Mar Vermelho e Deus, Yahvé, abriu o mar. Ele partiu o mar no meio para que o povo hebreu pudesse passar, e quando os egípcios que foram atrás do povo hebreu, que estava saindo da escravidão, quando eles entraram para passar no meio do mar aberto, aí Deus fechou o mar em cima dos egípcios e matou o exército de Faraó. E assim os hebreus ficaram libertos da escravidão. No entanto, Moisés teve que guiar o povo hebreu por 40 anos no deserto do Sinai. Por quê? Eles fizeram essa rota aí que está traçada com a linha azul até chegar na terra de Canaã, a terra prometida. Então, durante 40 anos, o povo hebreu, liderado por Moisés, ficou andando no deserto, uma rota que eles levariam 3 dias para seguir, se fosse em linha reta, mas que eles ficaram rodando por ali até chegar na terra de Canaã, a terra prometida, que era o ponto final que eles queriam chegar, né? Que o povo hebreu queria voltar para a sua terra. E foi no deserto que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, as 10 leis, pessoal, que são instruções de cunho religioso, moral e social. Ou seja, são regras que foram criadas pelo Deus hebreu para que o povo pudesse viver em harmonia uns com os outros e em obediência a esse Deus, ou seja, fazendo um culto monoteísta. E para quem foi dado esses 10 mandamentos? Esses 10 mandamentos foi dado a Moisés no Monte Sinai. Moisés recebeu esses 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus. Isso segundo a Bíblia cristã e a Torá, que contam esta passagem, né, da história do povo hebreu no deserto. E aí está, pessoal, são as pedras com os mandamentos que Deus deixou para o povo dele, né? O povo hebreu. O Deus Yahvé deixou para o povo hebreu lá no deserto, para que eles pudessem viver em harmonia. Então vocês vão observar que são leis com objetivos religiosos, sociais e morais. Olha só, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. É claro, a gente está vendo que ele é um mandamento religioso. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Ou seja, não é para fazer nenhuma imagem de outro Deus. E isso daí também é um mandamento religioso. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Senhor, no caso, é o Deus, é Yahvé. Então não pode falar o nome dele gratuitamente. Isso também é um mandamento religioso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E esse mandamento é o quê? É um dia do descanso. Então é um mandamento que ele tem o cunho religioso, né, espiritual, tem o cunho social, porque todo o povo deveria fazer, e tem o cunho moral também, porque quem não seguisse esse mandamento ia ser mal visto dentro do povo. Honra a teu pai e a tua mãe, é o 5º mandamento. Então, se ele é um mandamento dos 10 mandamentos, né, ele é o mandamento social e também moral. A pessoa que honrava o pai e a mãe era bem visto dentro do povo, e essa era uma questão também moral. Não matarás, ou seja, você não deve matar. Esse 6º mandamento ele está relacionado a uma questão social, porque a pessoa que mata ela é punida. Não adulterarás, ou seja, adulterar é trair a esposa, a pessoa que é casado e ela vai e trai o marido, ou então trai a esposa. Isso daí se chama adultério. Então, não adulterarás é um mandamento de cunho moral. Não furtarás, ou seja, não roubar. Não roubar é um mandamento social. Por quê? Se a pessoa furta, ela é presa. Não dirás falso testemunho, ou seja, não minta. Não mentir também é um mandamento de cunho moral. Não cobiçarás,
ou seja, não cobiçar as terras do próximo ou a mulher do próximo, também é um cunho de mandamento moral, não ter inveja das outras pessoas, se orgulhe do que você tem, de como você vive. Ou seja, pessoal, a gente pode observar até que alguns mandamentos, eles são leis que nós obedecemos até hoje. Por exemplo, não matar. Não matar, quem mata é preso. Quem rouba, né, não furtarás, a pessoa também ela é presa. Então são mandamentos que estão ali dentro das leis instituídas para o povo hebreu e que nós seguimos até hoje. E a gente não pode esquecer que regras, né, dentro dessas sociedades do mundo antigo, elas existiam. Como, por exemplo, a lei de Talião lá na Mesopotâmia. Nós ouvimos falar e também estudamos sobre elas durante a Mesopotâmia. Eram regras para aquele povo. E aqui para o povo hebreu a gente está vendo que são outras regras. Após os 40 anos no deserto, o povo hebreu conseguiu finalmente chegar a Canaã. Quando chegou a Canaã, Moisés não entrou em Canaã. Ele foi sucedido por um outro líder, Josué, que conquistou parte, né, de Canaã, da terra hebreia. E depois que Josué morreu, começou o período dos juízes. E os juízes, eles eram responsáveis pela organização política, militar e religiosa dos hebreus. E esses juízes, eles eram como se fosse um presidente, né? Um governador central, porque agora o povo hebreu ele foi dividido em 12 tribos. E como vocês podem ver, as 12 tribos de Israel, elas eram divididas baseadas no nome dos filhos de Jacó, né? De Israel. E só 2 filhos de Israel que não entram aí nessa história, que é o José, que foi o governador do Egito, e também o Levi, porque o grupo de sacerdotes, de religiosos do povo hebreu ficou conhecido como os levitas. Então, esse povo, os levitas, eles na verdade eram sacerdotes, eles não tinham terra própria. E então, esses 2 filhos de Israel foram substituídos pelos 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então, Efraim e Manassés eram filhos de José, e os outros 10 foram filhos de Israel, de Jacó, e que deram nome a essas tribos. Simeão, Judá, Ruben, Gade, Dan, Aser, Naphtali, Zebulon e Zacar são nome dos filhos de Jacó e que viraram essas tribos, e todas elas eram comandadas pelos juízes. O primeiro juiz do povo hebreu foi Otiniel, mas os 2 juízes que se destacaram foram Sansão e Samuel, sendo Samuel o último juiz de Israel e que acumulou 3 cargos, pessoal. Ele acumulou o cargo de juiz, de profeta e também de sacerdote. Mas agora vamos falar do juiz Sansão. Sansão foi um juiz poderoso em Israel, porque além da sua autoridade política, militar e religiosa, Sansão ele possuía uma força muito grande, uma força extraordinária. E segundo a Bíblia e a Torá, a força de Sansão vinha dos seus cabelos. Na verdade, era uma aliança que a mãe de Sansão tinha feito com Deus e que ela, dentro dessa aliança estava proposto, né? Tinha a proposta de que ela não poderia cortar o cabelo do seu filho. Então Sansão era um homem que tinha os cabelos longos e se atribui a grande força de Sansão aos seus cabelos. Mas na verdade era o relacionamento que ele tinha com Deus, a fidelidade que ele tinha com Deus que dava essa grande força para ele. No entanto, Sansão, ele não se apaixonava por mulheres do povo hebreu, ele se apaixonava por mulheres do povo inimigo de Israel, do povo inimigo do povo hebreu, que eram as filisteias. O povo filisteu era inimigo desse povo hebreu e ele se apaixonou por uma filisteia chamada Dalila. Dalila foi convencida a descobrir o segredo da força de Sansão e avisar aos filisteus. E um belo dia Sansão contou que a força dele vinha
do cabelo. Se cortasse o cabelo dele, já era, ele ficaria fraco. E Dalila seduziu Sansão, e os filisteus cortaram o cabelo de Sansão. Após cortar o cabelo de Sansão, os filisteus também cegaram Sansão e fizeram ele de escravo. Assim, cego e de cabelo cortado, Sansão ele ficou trabalhando, fazendo um trabalho forçado, né? Ele era escravo, ele moía, né? Ele era usado como burro de carga nos moinhos para moer o trigo do povo filisteu. Só que Sansão se arrependeu dos seus erros, se arrependeu do que ele tinha feito. O cabelo de Sansão cresceu e ele pediu para que Deus restituísse a força dele. Um belo dia, Sansão foi levado até o templo dos filisteus, dos deuses filisteus, e para servir de zombaria. Ele pediu para ficar perto das colunas do templo, e quando ele chegou lá, ele derrubou as colunas do templo, porque a força dele tinha sido restaurada, o cabelo cresceu, ele se reconciliou com Deus, e assim ele destruiu as colunas do templo, e o templo caiu em cima das pessoas, dos filisteus que estavam ali, e também em cima dele. E assim Sansão ele se matou junto com o povo filisteu. Passando pelo período dos juízes, nós chegamos ao período monárquico de Israel, ou seja, Israel também teve rei. Depois dos juízes, o povo hebreu ele pedia a Deus um rei, e Deus, na verdade, Yahvé, queria ser o rei do povo hebreu. Mas só que o povo hebreu chegou para Samuel, que foi o último juiz desse povo, e falou: não, nós queremos um rei, homem, igual todos os outros povos da terra têm. Os filisteus têm um rei, os amonitas têm um rei, os amalequitas têm um rei, nós também queremos ter um rei. E assim Samuel orou a Deus, e Deus permitiu que o povo hebreu, seu povo, tivesse um rei. Então esse povo monoteísta agora também era governado por um homem. E Saul foi o primeiro rei do povo hebreu. E aí a gente está vendo Samuel, né, esse último juiz, que também era profeta e sacerdote, ele tinha 3 cargos, ele ungindo a cabeça de Saul, e ungido com o óleo que veio das oliveiras. É aí que eu queria chegar. O óleo, pessoal, ele era um elemento sagrado, um elemento usado para ungir a cabeça dos reis. Ele era visto como um elemento de aliança entre Deus e os homens. Então, até hoje, o óleo que vem das oliveiras, o azeite, né, que vem das oliveiras, ele é visto como sagrado, entendeu? Tanto para os hebreus, quanto para o povo hebreu, judeu, né, quanto para o povo cristão, o azeite, né, é ungido e consagrado a Deus. Porém, Saul não era um bom rei. Então, quem entrou no lugar de Saul, Deus escolheu outro rei, né, que foi Davi. Davi era um garoto, né, na época ele era um jovem, ele era pastor das ovelhas de seu pai, ou seja, ele ficava no campo cuidando das ovelhas, e também tocava harpa. Então Davi, além de ser um pastor de ovelhas, ele era músico, ele tocava harpa muito bem, e ali ele tinha o momento de intimidade com o Deus Yahvé, né, com o único Deus do povo hebreu. E como, ao contrário das outras religiões dos outros povos, né, que a gente viu até agora, os deuses, né, dos outros povos pediam sacrifícios, pediam oferendas, tinham templos. O Deus hebreu, ele não tinha um templo, faziam ofertas para ele, mas não eram ofertas com sacrifício humano, de sangue, nem nada disso. Então, o Deus dos hebreus, ele gostava de ver principalmente, né, segundo a Torá, segundo a Bíblia, ele gostava de ver as atitudes daquela pessoa. Uma pessoa estava bem em sintonia com o Deus hebreu, um hebreu, né, no caso, estava em sintonia com o seu Deus, quando as atitudes dele refletiam as atitudes que esse Deus queria que ele tivesse, quando ele obedecia os 10 mandamentos e seguia as regras desse Deus. Saul não seguia mais essas regras, não estava seguindo, e Davi seguia fielmente. Por isso que Davi foi escolhido para governar no lugar de Saul. E assim Samuel,
que ainda era profeta, ele não era mais juiz do povo hebreu, mas ele ainda acumulava o cargo de profeta e sacerdote. Ele foi designado por Yahvé, o Deus hebreu, para ungir com azeite a cabeça de Davi como novo rei. E Davi não era um rei qualquer. Davi era um rei que, além de ser fiel ao seu Deus, ele era guerreiro. Ele expandiu o território de Israel, unificou esse território e expandiu ele. E o povo filisteu continuava sendo ainda o principal inimigo do povo hebreu. E dentro desse povo filisteu, eles contrataram um guerreiro, um gigante chamado Golias. E esse gigante chamado Golias foi derrotado pelo jovem Davi, que ainda não era rei, mas que com uma pedra e uma funda, que é um tipo de estilingue, ele rodou esta funda, esta pedra, com uma pedra e lançou na cabeça de Golias e matou Golias com uma pedrada. Depois de derrotar o gigante Golias, que era um experiente guerreiro, o povo hebreu, quis derrotar os filisteus saíram correndo e o jovem Davi pegou a espada do seu adversário, Golias, e cortou a cabeça dele fora para demonstrar o poder, a força do Deus de Israel e também a força do exército hebreu. Uma característica que é dada no reino, no reinado de Davi e que ficou marcada até hoje, dentro do povo hebreu, desse povo judeu, foi a estrela de Davi. Até hoje, Davi é considerado o principal rei do povo de Israel, do povo hebreu. É o rei mais famoso, é esse rei guerreiro, e a estrela de Davi era o símbolo do seu reinado. E essa estrela a gente pode ver até hoje na bandeira de Israel. Aí no lado direito a gente pode ver a atual bandeira do Estado de Israel, é uma bandeira branca com 2 listras azuis e que no centro tem a estrela de Davi em azul. Essa estrela é um importante fato histórico e ela vai ser muito importante para a gente lá no 9º ano, quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial, porque essa estrela ela foi a marca dos judeus, que o Hitler colocou nos judeus para marcar o povo hebreu, que era a estrela de Davi, para que os judeus pudessem ser identificados na Alemanha. Após o reinado de Davi, quem seguiu reinando em Israel foi o seu filho, Salomão. Salomão, ele é conhecido como um rei sábio, Uma característica de Salomão, ele foi conhecido pela sua sabedoria, por sua inteligência. Então, até hoje, Salomão é considerado um dos homens mais sábios que viveu na terra e também um dos homens mais ricos que viveu em todo o mundo. E depois, além disso, Salomão, ele foi responsável pela construção do templo para o Deus Yahvé, para o Deus do povo hebreu. No entanto, essa construção custou caro para Salomão. Por quê? Porque Salomão usou uma mão de obra forçada, ele retirou as pessoas do campo, os homens do campo, para trabalharem na construção do templo e aumentou os impostos sobre o povo para que esse templo fosse construído para Deus. Então, devido aos altos impostos cobrados e a esse trabalho que foi imposto aos homens que eram camponeses e que deveriam manter o sustento da sua casa e não conseguia, o povo começou a se revoltar contra o rei Salomão, contra o reinado de Salomão. O templo ficou pronto, bem bonito, aí tem uma imagem dele e assim o povo hebreu ele poderia adorar ao seu Deus. Porém, o Salomão ele teve problemas na sequência do seu reinado e também o seu sucessor Roboão teve um grande problema. Roboão, filho de Salomão, que o sucedeu, ele queria manter os altos impostos sobre o povo de Israel. E isso gerou uma insatisfação tão grande no povo que o reino de Israel ele foi dividido em 2 partes. Então ficou o reino do norte, que ficou sendo chamado de Israel, e depois, na sequência foi chamado de Samaria, esse reino do norte, e o reino do sul, que era onde Roboão passou a governar, que ficou sendo chamado de Reino de Judá, e onde ficava a capital
do reino de Israel, que era Jerusalém. E com a divisão do reino de Israel em duas partes, aí vocês podem ver como ficou essa divisão, ali Jerusalém do lado de Judá e a cidade de Samaria no reino de Israel, né, que depois vai dar nome a essa parte do reino do norte, vai ser chamado de Samaria. Então, devido a essa divisão, o reino de Israel se enfraqueceu e ficou exposto aos inimigos, todos esses reinos que estão ao redor de Israel, ao reino de Edom, reino de Moabe, Império Assírio, todos eles ficaram, né, prontos para atacar o povo hebreu e para o escravizá-lo novamente. E a escravidão do povo hebreu se veio no segundo Império Babilônio, no reinado de Nabucodonosor II. Sim, pessoal, aquele rei que nós vimos durante o Império Mesopotâmico, que fez os Jardins Suspensos, ele vai escravizar os hebreus e assim, por mais ou menos uns 50 anos, os hebreus vão ficar cativos dentro da Babilônia. No caso, o povo, né, o templo hebreu que foi construído por Salomão, a cidade de Jerusalém e toda a terra, o reino de Judá e o reino de Israel foram destruídos pelos soldados do Império Babilônico de Nabucodonosor II. Esse período de escravidão na Babilônia ficou conhecido como cativeiro babilônico. Mas entre o período pré-cativeiro e durante o cativeiro babilônico, o Deus de Israel, Yahvé, ele tentou alertar o seu povo, porque na verdade o povo estava dividido, estava insatisfeito com o rei, mas ele também não estava cumprindo a religiosidade para um único Deus. Esse povo hebreu, após a divisão do reino de Israel, ele passou a adorar a outros deuses. Ele quis seguir uma linha politeísta. E enquanto seguia essa linha politeísta, Deus enviou profetas. O que são profetas? Assim como o Samuel era um profeta, Deus enviou outros profetas durante o período pré-cativeiro e durante o cativeiro babilônico. E o profeta ele tem a missão de alertar ao povo sobre a vontade de Deus. Por isso que Samuel era o homem indicado para ungir os reis lá no início, né, do período monárquico de Israel. Porque ele era o homem com quem Deus falava e ele obedecia, levava o recado de Deus para o povo, para o rei. Então, entre esses profetas se destacaram alguns. Elias foi um profeta pré-cativeiro, mas Elias se destacou por ele ter desafiado alguns profetas do deus Baal, que é o deus lá da Mesopotâmia, dos povos mesopotâmicos, e ele orou ao Deus hebreu, a Yahvé, e Yahvé fez fogo descer do céu sobre o templo, sobre o altar que Elias tinha levantado em favor dele, enquanto os sacerdotes de Baal não conseguiram fazer fogo descer do céu. Então isso daí foi um desafio proposto por Elias aos profetas de Baal, e para mostrar o poder que o Deus hebreu tinha e que esses deuses dos outros povos que os hebreus estavam querendo adorar não possuía. Então, esse daí foi o principal alerta, né, que Deus usou através da vida do profeta Elias para demonstrar o seu poder e demonstrar para o povo hebreu que eles deveriam continuar sendo monoteístas. Depois de Elias veio Eliseu, e um dos feitos de Eliseu, um dos milagres operados pelo profeta Eliseu, foi que ele ressuscitou o filho da mulher sunamita. Foi uma mulher que ajudou a ele profetizou que ela teria um filho, ela teve, mas o filho morreu. Essa mulher chamou ele de volta para falar que o filho que ele havia profetizado tinha morrido, e ele orou a Deus e o menino ressuscitou. Aí está uma imagem desse feito. Na verdade foi uma pintura feita durante a Idade Média, demonstrando essa passagem bíblica. Claro, pessoal, a gente está falando de todas essas histórias aqui baseadas nas fontes históricas, na Torá
judaica e na Bíblia Sagrada, só reforçando isso. Outro profeta hebreu foi Isaías. Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, aquele que anunciou a vinda do Messias, do libertador de Israel, do Salvador de Israel. É claro, pessoal, para os cristãos, dentro da Bíblia cristã, esse Messias já veio, é Jesus Cristo, é o Messias anunciado por Isaías. Porém, para os hebreus, esse Messias ainda não chegou. Até hoje, o povo judeu espera por esse Messias. E dos fatos, relatados na Torá e na Bíblia que aconteceu com Isaías foi que um querubim desceu do céu e colocou uma pedra fogueada, como se fosse um carvão quente, na boca de Isaías, para que Isaías pudesse ter os seus lábios purificados. Era como se Isaías falasse muitas palavras que não agradavam ao Deus hebreu, a Yahvé. No caso seriam palavrões, palavras de ofensas, xingamentos. E esse querubim desceu do céu com esse carvão quente, botou na boca de Isaías para que Isaías pudesse ter os seus lábios purificados. Desculpa se eu fiquei confundindo com Elias, falando de Elias ao invés de Isaías, gente. Às vezes confunde. E depois veio Jeremias. Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, porque antes dos babilônios levarem o povo hebreu para o cativeiro babilônio, transformar eles em escravos, Jeremias era o profeta de Deus, era a voz de Deus na terra, anunciando para esse povo se arrepender dos seus pecados. E enquanto Jeremias falava, o povo blasfemava de Jeremias, ria da cara de Jeremias, continuava adorando a outros deuses, a encher a cara, bebendo vinho, e agindo da forma como bem entendesse, não obedecendo os 10 mandamentos e nem ouvindo a voz do profeta, do homem enviado por Deus. Consequência, o povo não se arrependeu dos seus erros e foi levado como escravo para a Babilônia. E o último profeta que eu queria destacar é o profeta Ezequiel. Ezequiel, que é o profeta que falou durante o cativeiro babilônico. Ele estava ali dentro da Babilônia também como escravo, e ele que era a voz de Deus para o povo que era escravo dentro da Babilônia. E esta pintura, este desenho está mostrando uma das passagens do próprio livro de Ezequiel, que é quando ele tem uma visão dada por Deus do vale de ossos secos. Aí o vale de ossos secos já tinha virado pessoas vivas. Então essa foi uma passagem, foi uma visão que que Ezequiel teve de Deus. E aí está, pessoal, após 50 anos, o que aconteceu? O Império Babilônico ele foi conquistado pelo Império Persa, e quando foi conquistado pelo Império Persa, o rei persa Dario ordenou que o povo hebreu poderia voltar para Israel. Na verdade, não foi Dario, foi o Ciro que ordenou isso já durante o Império Medo-Persa. E então, por volta ali mais ou menos 50 anos, eles ficaram na Babilônia, puderam voltar para a terra de Canaã, a terra prometida, lá reconstruir o templo para Deus, o templo de Salomão, que havia sido destruído, e também viver sua vida. No entanto, pessoal, vou deixar um alerta aqui no final, que é o quê? O povo hebreu ele continuou sendo escravizado em outros tempos por outros povos, mas não cabe aqui a gente falar disso agora, é só para ficar esse alerta. Ele vai ter essa autonomia, e mais na frente nós iremos falar de um desses cativeiros do povo hebreu que foi durante o Império Romano. Então fiquem atentos, continuem prestando atenção que daqui a pouco chegaremos lá. Por hoje é só, pessoal, valeu, tchau, tchau.